Boa noite. Estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar do espaço virtual para tratar de temas do mundo real nesse período de isolamento social. O convidado de hoje é presidente estadual do Unidade Popular de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Rodrigo Caires. Boa noite. Boa noite aí, Rodrigo, meu xará. Valeu pelo convite. É uma honra estar aí, né, para a gente bater esse papo. E estamos às ordens. Vamos aí para o bate-papo. Eu que agradeço a sua presença, né? Logo que eu fiz contato com vocês do Unidade Popular, né, do UP, você logo entrou em contato comigo, confirmou, falou que viria sim, né? O tema que eu propus é um tema que tá em muita... A gente está ouvindo falar muito, né? Tem muita discussão, que é essa questão do combate, né, ao racismo, né? Infelizmente, estamos aí em 2020 e a gente ainda vê cenas, né, de racismo, né, uma coisa lamentável, né, mas é a nossa triste realidade, né. Rodrigo, fala para nós da sua trajetória nos movimentos sociais, né, nos grupos de resistência, até você chegar à presidência estadual da Unidade Popular de Minas Gerais. Beleza. Então, eu comecei até um pouco tarde a militância, né? Porque eu já me considerava de esquerda, socialista, marxista desde a adolescência, mas só em 2015 que eu comecei a me organizar. Eu estava no último ano da faculdade, eu estudava economia na UNA, aqui em BH, e resolvi que naquele ano eu queria participar do DCE. Então passou um pessoal lá na minha sala fazendo propaganda da eleição do DCE e eu comecei a colar com eles. Aí, a partir daí, eu comecei a me envolver mais, né? Conhecer outras lutas também. E já estava no último ano da faculdade, então eu ajudei na gestão do DCE e fui para outras lutas. Aí foi aí que eu conheci a Unidade Popular. Quando começou o primeiro processo de registro, que a gente começou a legalizar o partido. Aí depois do DCE eu comecei a participar também de uma organização que chama Auditoria Cidadã da Dívida, que estuda a dívida pública e propõe uma auditoria da dívida, que são gastos exorbitantes, né, por ano. O Brasil gasta quase metade do orçamento com pagamento de juros, dinheiro que vai direto para o banco. E nisso eu ajudei a fundar vários núcleos, fazer formação sobre a dívida pública e sobre a auditoria. 15 até o ano passado, a gente estava firme, principalmente no processo de legalização da Unidade Popular, né? Um processo bastante longo, é quase impossível para o nosso povo pobre, trabalhador, se organizar, montar um partido no Brasil. A gente precisava de 500 mil de assinaturas em 2 anos, e em 2 anos a gente conseguiu 1.200.000 assinaturas. Indo para a rua, para as favelas, para as ocupações, porta das escolas, universidades, porta de fábrica, um lugar que as organizações políticas deixaram de atuar, e conversando com as pessoas, né, apresentando o nosso programa, que a gente tem um programa para mudar o Brasil, um programa socialista, e a imensa maioria das pessoas confiou, né, e acreditou nesse programa e veio construir a UP com a gente. Aí, em dezembro do ano passado, a gente conseguiu finalmente o registro no TSE, e de lá para cá a gente tem dedicado a organizar o partido em várias cidades, em vários estados do Brasil, como também não deixamos de fazer as lutas diárias, né? Porque a gente tomou a decisão de fundar um partido não só para disputar as eleições,
E esse que é a maioria, esse é o erro da maioria dos partidos que existem. Então, a gente continuou fazendo trabalho nas ocupações urbanas, continuou fazendo a luta no movimento estudantil, com a juventude, a luta por mais direitos para as mulheres, a luta por direitos para os LGBTs, contra todos os ataques que a classe trabalhadora vem recebendo nos últimos anos, e dialogando muito, né? Trazendo as pessoas para o nosso lado, porque é assim que a gente vai combater o racismo, o machismo, a LGBTfobia e os retrocessos que vem acontecendo, né? Contra os direitos trabalhistas, combater o fascismo. A gente acha que tem que fazer isso nas ruas. Então, nesse tempo todo, a gente não saiu das ruas um minuto. E isso foi uma grande escola de formação também, né? Para mim e para muitos companheiros. Porque a gente está no meio do povo, né, dialogando na rua, nos bairros. É isso que é política para a gente, né? A eleição é um espaço importante para os partidos, mas a política é 24 horas por dia, né? É o modo de como a gente vai lidar com os nossos problemas, e a Unidade Popular vem para isso. A gente quer ser um partido de milhões. Ainda somos milhares, mas a gente está caminhando, o partido está crescendo, e está conseguindo trazer mais gente para construir essa alternativa com a gente, né? E com esse avanço dessa polarização política no Brasil, infelizmente, aí, esse avanço de setores ultraconservadores, né, que condenam todo movimento que tende ao socialismo, vocês encontraram muita resistência diante desses grupos para estar nesse processo de formação da Unidade Popular? Olha, até que não. E quando a gente começou a coleta de assinaturas na rua, foi em 2016, onde a polarização já estava no máximo, né? Foi o ano do golpe, e inclusive várias organizações estavam na defensiva, achavam que não tinha que ir para a rua, que não tinha que falar de política, que o povo não gostava de política. E assim, 90% das pessoas que a gente parava na rua aceitavam assinar a ficha da UP, apoiavam a criação da UP, com o nome Unidade Popular pelo Socialismo. Então, além de ter sido uma tarefa grandiosa, a gente ter feito essa coleta de assinaturas no Brasil inteiro, sem receber nenhum centavo de empresário, de banqueiro, nem nada, a gente não tinha padrinho, não tem cacique no partido, foi também uma prova, né, de que o povo brasileiro não é tão avesso assim à política, né? As pessoas não odeiam a política, elas odeiam esses partidos, a prática política, principalmente da direita, que tem sido feita até hoje. E foi um dos motivos da gente criar a Unidade Popular também, né? A insuficiência da maioria dos partidos, as pessoas não se sentirem representadas, os partidos praticarem uma política de conciliação de classes, achando que dá para conciliar os interesses do trabalhador com os milionários, com os ricos, e não dá, e não fazer autocrítica. Então, a gente não criou o partido só porque a gente acha que nós somos os mais legais, né? Não foi à toa, foi uma necessidade histórica. E vendo se realizar, a gente conclui que foi muito acertado a gente tomar a decisão. Foi muito sacrificante ficar durante 2 anos sem parar nesse processo, mas também foi muito gratificante e teve muitos frutos para a gente. E eu acho que na luta política no geral também, né, de enfrentamento ao conservadorismo, esse pensamento de extrema-direita ao fascismo, a gente está nas ruas ajuda a combater. Então, o próprio processo da UP de legalização já foi um processo de luta, né? E não é a maioria do povo que não quer saber de política, não é a maioria do povo que é contra o socialismo. Quem infelizmente, é porque sofreu durante a vida inteira propaganda anticomunista, né? Está na rádio, na TV, nos filmes, em tudo. E é a burguesia, os ricos que têm a propriedade dos meios de comunicação. Então, eles nunca vão falar bem do socialismo, né? Que é uma alternativa para livrar todo o povo. Mas, nesse trabalho de formiguinha, e a cada vez mais multiplicando, a gente vai conseguindo mudar essa consciência. Exato, eu acho que é o trabalho diário mesmo, que o povo vai vendo, né, o que realmente o que representa o povo, né? Você não vai encontrar representação popular em um partido, vamos colocar assim, burguês, né? Você não vai encontrar isso num partido financiado pelo grande capital.
Você vai encontrar a participação popular num partido que vem do popular, um partido, né, que surge do povo. Antes de eu passar para a pergunta do tema do combate ao racismo, eu vou ler algumas perguntas aqui, algumas interações que já estão surgindo aqui. O Juliano Coura manda um salve para a gente, salve Rodrigos, né? O senhor Aguinaldo Samarini, ele fala o seguinte, ele dá boa noite, fala, o Brasil é um país tão hipócrita que racismo é crime, porém jamais alguém foi condenado por tal crime, vergonhoso. E o Rômulo pergunta para você, qual a importância da formação política para os militantes do partido? E qual o critério para a filiação no Unidade Popular? Obrigado aí pelo salve aí de todo mundo e obrigado pela pergunta. A formação política é essencial, é fundamental, é uma pedra fundamental do partido. Porque para a gente ser diferente dos outros, a gente precisa resgatar o trabalho de base, resgatar a formação política, né? Estudar a teoria, porque sem teoria não tem prática, e sem prática não tem teoria. Isso é um princípio para a gente. Então, a UP se organiza através de núcleos, né? São núcleos de estudo e de luta. As pessoas se filiam, participam do núcleo, no núcleo ela faz os estudos, discute a atualidade, a conjuntura, e aquele núcleo ali também vai discutir as ações que ele tem que fazer naquele lugar onde ele se organiza, e também de acordo com a linha política que o partido está desenvolvendo no Estado, na cidade e no país, né? Então, o núcleo, onde está a base do partido, os filiados, é o organismo mais importante do partido. Ele é a correia de transmissão da nossa política para a realidade. Então, a formação política tem um papel central para a gente, e a organização a gente faz assim, através de núcleos, né? Aí os diretórios municipais coordenam os núcleos, o diretório estadual, acima, e depois o diretório nacional. Aí ele perguntou sobre o critério de filiação. Para filiar na UP, tem que concordar com as nossas ideias e seguir alguns princípios também do partido, né? Nós temos um programa político, uma resolução que a gente aprovou no nosso primeiro Congresso Nacional, que foi em 2019, aqui em BH, inclusive, que foi um programa escrito por milhares e milhares de filiados no Brasil inteiro, que ficaram discutindo durante meses, e que ali tem o que a gente entende sobre a história do Brasil, como se formou o Brasil, a sociedade brasileira, e por que é assim hoje, né? A raiz dos problemas. E as soluções, a gente apresenta ali a alternativa. Então, a gente apresenta esse programa para todo mundo que entra para o UP e apresenta o estatuto. Então, a pessoa tem que concordar com o programa, concordar com o estatuto e participar dos núcleos. Então, de acordo com o estatuto, tem que participar do núcleo pelo menos uma vez por mês. Nós também somos contra o financiamento privado de campanhas e da política no geral. A gente nunca recebeu nem quer aceitar dinheiro de ricos, de banqueiros, de empresários, porque isso é se vender, e parte da esquerda se vendeu, por isso que a gente está tendo vários problemas também. Então, a gente acredita que os filiados e os aliados têm que sustentar o partido. Então, os filiados têm que fazer contribuição financeira, têm que trazer finanças para o partido, porque é com as finanças que a gente... Se a realidade é material, a gente precisa de material também para mudar a realidade. Então, para fazer panfleto, para fazer jornal, fazer livros, transportar as pessoas, fazer material de divulgação, a gente precisa de recursos, e até hoje a gente conseguiu, sempre através de doações e do esforço de cada um. E, além disso, seguia os estatutos, né? Os estatutos que têm direitos e deveres para todos os filiados, inclusive tem uma ampla democracia interna, tudo no partido é decidido pela base, desde a nossa política até nas eleições agora, né? Nossos pré-candidatos foram decididos na base e não de cima para baixo, como acontece nos outros partidos. Então, basicamente é isso. Quem quiser se filiar ao UP, faz contato nas nossas páginas estaduais ou na página nacional, tem o site também, unidadepopular.org.br. Faz contato com a gente vê um jeito, né, de mandar o programa, ler, discutir, nem que seja por videoconferência, manda a ficha de filiação para a pessoa e ela começa a ser da UP, né? Mas o mais importante é concordar com as nossas ideias
e aliar isso à prática, estar no núcleo e atuar aonde quer que a pessoa esteja. Eu achei muito interessante esse ponto que você fala que as coisas são decididas na base, porque, infelizmente, a gente tem muitos partidos aí, partidos grandes, que eles lançam os nomes, né, são aquelas reuniões de gabinete, né, as portas fechadas, eles jogam um nome que, segundo eles, é um nome muito aceito. Às vezes, dentro do partido, o nome é aceito, mas, às vezes, entre o povo, é um nome que não é tão falado, é um nome que não é tão, assim, divulgado, às vezes é um nome que já ficou a história, né, um pouco atrás, a geração atual não conhece, e os partidos vão lançando esses nomes como cabeça de executivo, né, e faz com que a militância e o povo acabe aceitando esse tipo de coisa. Inclusive, o Rômulo complementa, ele coloca, infelizmente, o que temos visto nos partidos tradicionais é aceitar que qualquer um sem critério de identificação com a ideologia do partido, né? Agora, entrando no tema, o que podemos fazer para que a pauta da consciência negra não fique apenas no dia 20 de novembro? Sim, é importante, porque o racismo não existe todos os dias do ano, né? Então, as datas comemorativas ou de reflexão, elas são importantes, com certeza, né? Nós não vamos abrir mão disso, Exatamente. até porque é uma luta política. Tem estados e cidades, é feriado, né? 20 de novembro. Em outros, não. E aonde é feriado, quem é racista deseja que não seja. Então, aí já é um embate com a sociedade. Agora, o que a gente precisa fazer para essa luta não ser só no 20 de novembro, é se organizar. A gente acredita que, e a gente vê, né, que o movimento negro no Brasil são vários, né? Não existe um movimento negro unificado com uma luta consequente para acabar com o racismo. Tem várias iniciativas, algumas mais liberais, que acreditam que o negro precisa ascender de classe para acabar com o racismo e ser aceito, e outras que acreditam que, independente disso, todo mundo tem direitos iguais e não deve sofrer discriminação. Nós acreditamos que o racismo é estrutural, né? Ele não é uma manifestação qualquer. Ele é pedra fundamental do Brasil, da sociedade brasileira e do capitalismo, né? Não é só uma questão de cor, é uma questão de raça, de classe também. Que não tem como a gente dissociar o debate do racismo do debate de classe, porque a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e o capitalismo brasileiro, ele foi fincado na escravização do povo preto que foi sequestrado da África. Sem a escravidão no Brasil, não haveria capitalismo aqui. Então, isso está na estrutura, né? Na estrutura econômica, que isso também transmite para os costumes, para a sociedade. Todo mundo reproduz o racismo de alguma forma, né? Mesmo os negros também, porque não é automático, né? Você entender que existe o racismo, que o que você fala não é racista, ou seja, né? É por ser estrutural, né? Está na estrutura do sistema, já está enraizado no sistema, é que as pessoas reproduzem. Então, para a gente, é preciso fazer a luta racista, antirracista e anticapitalista. Se não derrubar o capitalismo, o racismo sempre vai existir. E essa é a nossa defesa. Inclusive, a Angela Davis, os Panteras Negras, né, nos Estados Unidos, que são referências da luta pelos direitos civis e contra o racismo, eles eram organizados. A Angela Davis é do Partido Comunista e o Panteras Negras era um Partido Comunista dos Panteras Negras. Então, os socialistas e os comunistas sempre levantaram a defesa do socialismo para superar o capitalismo, para superar todas as opressões que são base do capitalismo, né? O capitalismo precisa do racismo para sobreviver. Ele precisa dessa estrutura para justificar que pague menores salários para os negros,
para justificar e implementar o genocídio da população negra e entre outros fatores também, né? Então, para a gente, para o racismo se resumir algumas datas do ano, a gente tem que lutar para mudar a realidade como um todo. Tem que mudar esse sistema, tem que derrubar o capitalismo. Esse sistema não dá mais, né? Ele não oferece nada de bom, ele não dá nada para a maioria do povo. Então a gente tem que derrubar o capitalismo como forma de derrubar e acabar com o racismo e todas as opressões também. Interessante, eu vou até emendar uma outra pergunta nessa sua aí, a questão do que o racismo ele é um processo histórico, né? Você poderia falar mais para a gente sobre essa questão do racismo estrutural, né? Porque às vezes a gente pensa que o racismo é algo que vem de agora, mas não, isso daí surge lá atrás, né? Quando, de certa forma, vamos colocar assim, libertaram, né, os negros, né, não deram para eles condições sociais, né? Então ali já começa todo esse processo que a gente vê hoje em dia. O racismo é estrutural. Você poderia comentar para a gente a respeito disso? Sim, e começando aí, né, do processo de escravização dos negros, sequestrados da África, já é a maior oportunidade você escravizar, né? As pessoas tinham as famílias delas, tinham a civilização, ao contrário do que dizem também, na África não é tudo atrasado. As civilizações das pessoas que vieram para cá tinham vários avanços também. Você desconsidera tudo isso, né? Desumanizou totalmente aquelas pessoas, colocou elas para fazer trabalho escravo aqui no Brasil. Então, isso não é pouca coisa, né? E até hoje o trabalho escravo existe até hoje. Ele foi abolido, né, na lei, mas foi, como dizem, lei para inglês ver, né? Porque, apesar de ter colocado na lei, não foi garantido, né, a inserção daquelas pessoas que eram totalmente marginalizadas no país, né, na sociedade, na República. A República foi fundada sem garantir direitos para ampla maioria da população que vivia aqui no Brasil, tanto os negros, quanto os índios, quanto outras populações também. E é aí que o racismo se torna estrutural, né? Se naquele momento, e os negros já eram grande parte da população, eles recebem a alforria, entre aspas, mas são deixados à própria sorte, 200 anos depois, né, séculos depois, o resultado disso é que a população negra continua sendo a população mais explorada, a população tem menos acesso a direitos, a população que é mais assassinada pela polícia, a população que recebe menos salários e outras formas de discriminação. Então, essas coisas não são por acaso, elas começaram lá atrás. São problemas sociais que a população inteira foi excluída. Inclusive, tem que citar também os projetos eugenistas, né, que havia no Brasil. Eles tinham a intenção de acabar com, embranquecer a população. Eles citam aquela questão, né, da miscigenação, que é uma coisa muito boa. É muito bom, né, as pessoas de cor diferente se relacionarem, mas a intenção dos eugenistas era que os negros tivessem filhos com pessoas não negras para ir embranquecendo as pessoas no Brasil. E eles estimavam que em 100 anos os negros iam ser minoria no Brasil. Aí eles quebraram a cara. No censo de 2010, a população negra era a maioria, né? Então, até nesse ponto, resistência. E a gente tem que lembrar também que o povo brasileiro não é pacífico, como dizem. Quando aconteceu todos aqueles protestos nos Estados Unidos, por causa do assassinato do George Floyd, muita gente falou, por que não acontece isso no Brasil? Aqui o povo é muito pacífico, aceita tudo calado. Pelo contrário, desde o primeiro dia que os primeiros negros chegaram aqui no Brasil, foi resistência. Nem sempre foi resistência violenta, mas teve várias formas de resistência, né? Eles organizavam fugas, ajudavam uns aos outros, criaram os quilombos, várias lideranças quilombolas e negras
foram determinantes em vários eventos históricos no Brasil, né, de independência do Brasil, de independência dos estados, foram utilizados em várias guerras, com promessas de receber direitos e foram enganados. Então, a nossa história é de luta, né? Sempre foi. E tem outras formas de fazer manifestação também, né? De enfrentar o racismo. Eu estava vendo outro dia um filósofo falando, a escola de samba, as organizações dos negros são formas de luta também, né? De organização. Então, eles estão sempre se organizando para vencer isso. Não tem como a gente falar que o povo é acomodado, se acomodou, né? De forma alguma. E aqui no Brasil, paralelamente ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, e que nunca parou, a população negra está sendo exterminada pela polícia também. Mesmo debaixo da pandemia, várias pessoas foram para a rua, fizeram protesto no Brasil inteiro contra a violência policial, principalmente dentro das comunidades, né? Que a gente viu aí várias crianças, inclusive, sendo assassinadas por policiais nessas operações ridículas, né? A gente nem consegue acreditar. E teve vitórias, porque o STF deu uma liminar falando que a polícia estava proibida de fazer ação nas favelas durante a pandemia, né? Então, a gente está cheio de demonstrações aí de luta. Sim. E com relação à aplicação das cotas nas universidades, qual que é a avaliação de vocês até o momento? Como que tem sido esse processo de cotas e, atualmente, como que tem sido essa realidade após a entrada desde o golpe para cá? Como que tem sido? Como que você tem acompanhado? Como que tem sido? A política de cotas é extremamente necessária. A gente tem que apoiar totalmente, né? Porque, claro que a nossa defesa tem que ser além disso, né? Vaga para todo mundo. Não tem que ser só cota, né? Deveria existir universidade, falando de cotas nas universidades, tinha que ter vaga na universidade para todo mundo. Todo mundo que quiser estudar tinha que ter vaga. É possível, só que, por interesses aí dos grandes empresários que negociam com todos os governos, não existe uma expansão do número de vagas. Mas, se as vagas são limitadas, tem que ter sim cotas. Porque, essa trajetória aí, né, que a gente falou do racismo estrutural e a população negra ter sido totalmente abandonada há 2 séculos, hoje as consequências é a desigualdade, tem que existir cotas, né, para fazer a reparação mínima quanto a isso. E as cotas vinham aumentando, é uma política séria, mas, principalmente desde o golpe em 2016, vem sofrendo vários ataques, né, dos conservadores e que querem acabar com as cotas, né, que falam que cota é mimimi, que não é necessário, que se ele é branco e teve a melhor escola do mundo, ele tem direito de ter a vaga na frente de um negro ou de um indígena que está em cota também. Isso é um absurdo, a gente tem que combater totalmente. E outra coisa da política de cota também, as fraudes, né? Porque tem várias pessoas brancas de família com condição que rouba vagas, né, das cotas. Tem várias denúncias por aí, né? E assim como você falou, eu acho que alguém comentou aí, né? O racismo é crime, mas ninguém é preso por racismo no Brasil. Da mesma forma que as cotas, as pessoas brancas vão roubando as cotas e, no máximo, perde a vaga. Não acontece nada com isso. Mas a gente avalia que tem que defender a política de cotas e trabalhar para que todo mundo tenha vaga, né? A gente caminha para um futuro em que não seja necessário nem vestibular, nem processo seletivo. Todo mundo que queira estudar tem que ter oportunidade. Inclusive, tem uma pergunta, uma interação aqui, é o seguinte: a morte de George Floyd nos Estados Unidos, ele fez reverberar no mundo uma luta antirracista. No Brasil, temos... só um momento que subiu ali. No Brasil, temos inúmeros George Floyd, que morreram todos os dias, né? E qual é a forma de fazer com que a luta contra o racismo e as exclusões sociais ganhe força entre o povo brasileiro, né? De certa forma, já está acontecendo, né? Essa semana mesmo, a gente vê aí
os motoristas, os entregadores de aplicativo, né, em sua grande maioria negros, né, protestando na questão salarial, na questão de alimentação, né, porque é triste você carregar um alimento nas costas, vamos colocar assim, você carregar alimento nas costas, sentir o cheiro do alimento, né, e tá ali trabalhando de estômago vazio, né, o aplicativo não te permite comer, né. Sim, e não só, né, nessa questão aí dos entregadores, que foi uma luta importante, que foi nacional, e eles já estão marcando uma nova paralisação, mas todos os ataques que vêm acontecendo contra a população negra é a mais atingida, né? A reforma trabalhista atingiu mais os negros, a reforma da Previdência atingiu mais os negros, o feminicídio atinge mais os negros, e a pandemia do coronavírus atinge mais os negros também. Então a gente vê aí que não é só uma questão de preconceito, que é uma questão de cor, é a questão de classe também, né? E é a questão econômica. Então não tem como a gente dissociar as duas coisas. Por isso que a nossa defesa é que tem que romper com esse sistema completamente. Quanto mais lutas a gente fizer como essas e ir desgastando o sistema capitalista, tendo pequenas vitórias, melhor. A gente tem que caminhar para a superação completa. Inclusive a Tânia Paixão, ela coloca aqui, momento bom para esta pauta, com o aumento da violência contra os jovens negros, né? Foi justamente isso, Tânia, que fez com que o Quarentena pensasse, né, em trazer alguém de resistência, alguém que conhece, né, essa questão, né, das lutas, né, principalmente isso que me fez procurar entrar em contato com o pessoal da Unidade Popular, né, que é alguém que está vivendo isso daí no dia a dia. Rodrigo, negar a existência do racismo no Brasil contribui ainda mais para a sua propagação? Contribui, com certeza, né? E isso é a tática dos racistas e de quem se beneficia com racismo. Sempre vão falar que não é um problema, né? Porque é tão naturalizado, né? É normal a reprodução do racismo no dia a dia. As pessoas acabam naturalizando que quando um negro entra numa loja, ele tem que ser seguido, ele tem que a segurança tem que ficar mais de olho. Outro dia saiu, acho que um vídeo de uma blogueira, uma socialite aí, falando assim, é normal o racismo porque a maioria das pessoas que comete crime é negro. Isso é um absurdo. E ela falou isso na maior tranquilidade, né? Então as pessoas naturalizaram o racismo. E esses que naturalizam, que não sentem na pele, e mesmo que não sente na pele quem é branco, também é capaz de entender, mas os racistas, eles querem desinformar. Então, o que não existe, não precisa ser consertado. Esse é o argumento deles. E quanto mais a gente reforçar isso, né, e a cada manifestação do racismo, a gente se manifestar também, atacar, é isso que a gente precisa, né, para vencer o racismo. Exatamente. Inclusive a Laísa Xavier, ela coloca, eu até coloquei em destaque aí, o pessoal quem está acompanhando pelo Facebook, eu coloquei em destaque aí, Laísa Xavier, ela colocou, acompanha as lutas do Unidade Popular Minas Gerais, ela deixou um link, Unidade Popular, fora Bolsonaro, fora Zema, por um governo popular. Pessoal, vocês que estão aí acompanhando a gente aí, você que está chegando agora no programa Quarentena, o tema de hoje é um tema muito importante, a questão do combate ao racismo. Então, eu vou deixar em evidência aí, vocês entram aí nas perguntas, no bate-papo aí no chat, entra aí após o Quarentena, entra aí para conhecer o trabalho da Unidade Popular. Você que não conhece ainda a Unidade Popular, você que chegou agora e não viu a explicação do Rodrigo Caires no início aí, então entra lá, acessa, fica inteirado. É um partido que veio para contribuir muito
para somar muito com a nossa população. Então, entra aí, dá uma clicada aí e se intere do que é Unidade Popular. Rodrigo, Oi? deixa eu só comentar uma coisa para não esquecer, de Sim. como que a política racista está em todas as jurisdições, né? E Sim. a gente colocou hoje, a Unidade Popular de Minas Gerais soltou uma nota, uma resolução política sobre o governo do Zema, e lá a gente fala, né, que uma das políticas dele foi acabar com os programas de prevenção à criminalidade, né, como Fica Vivo, mediação de conflitos, que quem está assistindo a gente com certeza já teve contato com algum desses programas e sabe da importância. E quem que é afetado pela ausência desses programas? Principalmente a população pobre e preta. Então a gente vê aí, né, as políticas racistas estão em todos os governos, né? E o Zema, que é um projeto de fascista, uma cópia mal feita do Bolsonaro, ele reproduz a política do Bolsonaro, que é um racista também convicto, reproduz aqui no estado de Minas Gerais. Aí eu não queria esquecer e convidar todo mundo para ler a nota também. Tranquilo. Então entra lá, pessoal, se intere. Inclusive, o senhor Aguinaldo Samarino, ele coloca assim, só entende o racismo e a discriminação quem já passou por isso na própria pele, né? Lá em cima, como não tem como eu ler todas as mensagens, que são muitas, mas lá em cima, ele até chega a mencionar que ele foi casado com uma mulher negra, que ele é branco, do olho claro, e que ele via o preconceito, né? Quando ele chegava em determinados lugares, por uma minoria de pessoas, as pessoas olhavam assim para ele, com aquele olhar meio torto, né? Então, ele coloca aí que só entende o racismo e a discriminação quem já passou por isso na própria pele, né? Agora, eu vou dar um giro aqui. Vocês da Unidade Popular, vocês têm um nome para candidato à Prefeitura de Belo Horizonte? E como é que estão as articulações aí nos outros municípios e cidades pelo país? Você pode falar para a gente? Sim. Em BH, nós lançamos a pré-candidatura para a prefeitura do Leonardo Pérez. Ele é atualmente o presidente nacional da UP e já foi coordenador do MLB também, né? Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Tem uma trajetória de luta aí muito grande, desde o movimento estudantil, e é morador de ocupação, é negro, e a gente lançou a candidatura dele junto com a companheira Indira Xavier, que também é uma mulher negra, coordenadora da Casa a Casa de Referência da Mulher, tem uma grande experiência também nas lutas. A gente lançou esses nomes para a Prefeitura de BH ainda em março, antes da pandemia. A gente ficou aí, né, um pouco refém, né, a gente não poder fazer o trabalho corpo a corpo como a gente fazia antes, mas nesse meio tempo a gente vem contribuindo com várias coisas, conversando com os nossos aliados, e nós moramos na periferia também, né? A gente não vai levar uma candidatura para a periferia, a gente mora na periferia. Então, aonde a gente mora, a gente está conversando com as pessoas para somar na nossa pré-candidatura, para ser uma candidatura popular. Você perguntou também dos outros cidades, né? Isso. Em Minas Gerais, a gente vai lançar candidatura também em Nova Lima e em Itabirito. Em Itabirito, a companheira Sara, que é a nossa pré-candidata a prefeita, e em Nova Lima, o Jobert, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Já fizeram o lançamento das candidaturas, teve uma repercussão e todos estão construindo com as nossas bases essas candidaturas. E no Brasil, a gente deve lançar candidaturas em pelo menos 13 estados. Eu não vou saber o número agora de prefeituras, mas são quase 30 pré-candidaturas para prefeituras, várias mulheres negras, homens negros também, jovens, trabalhadores, que vão ser os nossos pré-candidatos. E esse que é o nosso papel na eleição, né? Fazer candidaturas populares, sem cacique, sem padrinho, sem nada, construindo com as nossas bases. E nesse período aí de pandemia, tem que, de certa forma, utilizar da internet, né? Sim. Infelizmente, não sei se você há de concordar comigo,
infelizmente, os partidos populares aí que têm pouco acesso acaba saindo prejudicado, porque você não consegue pagar uma plataforma, são caras, essa questão para você ter sempre aí um post em destaque, pagar pela página, né? A gente tem que meio que utilizando do 0800, né? Eu falo por mim, eu utilizo essa plataforma aí na versão gratuita, né? Eu não consigo colocar um logo, eu não consigo colocar uma Loreturds legal, então fica essa coisa assim, a gente fica dependendo muito, né, vamos colocar assim, da criatividade, né, a gente tem que ser criativo para tentar surfar na onda, né. Vocês também estão passando por isso, com certeza. Tem que ser, porque assim, sem dinheiro a gente sempre foi, e a gente conseguiu chegar onde está, então dinheiro nunca foi problema e nunca vai ser para a gente. Até falando da diferença de grana aí, né? Nas próprias eleições, a UP vai ter direito ao fundo eleitoral. Mas a nossa fatia é a menor de todas, né? A gente vai ter direito a R$1 milhão. O PSL, que é o ex-partido do Bolsonaro, vai ter direito a R$250 milhões para fazer campanha, né? Além dos Caixa 2, do envolvimento com milícia, com o dinheiro de empresário, com o dinheiro que eles roubam com a corrupção, né? Então, é muito desigual. A gente já chega na eleição com eles sempre um passo na frente. Só que o nosso diferencial é que a gente tem militância, né? E a gente tem política. Esse é o nosso diferencial. A gente tem sola de sapato, a gente tem saliva, tem telefone, e a gente tem adaptado, né? A gente defende o isolamento social para todas as pessoas. Não é só para alguns. E, às vezes, para defender esse direito, a gente vai ter que ir para a rua, sim. E pode parecer uma contradição, várias organizações aí estão se escondendo, não querem ir para a rua, estão desmobilizando os atos muito importantes que aconteceram, mas a gente defende que a esquerda, o movimento popular, sempre ganhou nas ruas. Na internet, a gente sempre vai perder. Sempre vai perder para a direita. Mas nas ruas a gente tem forças. E os últimos atos mostraram isso. Aqui em BH, por exemplo, né? Os atos antifascistas e antirracistas começaram pequenos, né? Indo lá só para confrontar o pessoal que pedia intervenção militar, que era a favor do Bolsonaro. Só de poucas pessoas ali, a direita já começou a ficar intimidada, né? Já começou a dar um passo para trás. E os atos foram ficando maiores e maiores e maiores, e fazendo com segurança, a gente orientando os militantes a quem é de grupo de risco não ir, levar máscara, levar álcool em gel, manter a distância, porque a gente não pode abrir mão. Quem está abrindo mão de ir para as ruas, mesmo que em quantidade pequena, vai perder o bonde e está contribuindo com o fascismo. A gente está defendendo que tem que ir para a rua sim, né? E, claro, se adaptar. Quando começou a pandemia, a gente cancelou todas as reuniões presenciais. Aí começou a usar esses aplicativos de videoconferência, que dá uma ajudada, mas o telefone está aí, gente. E a gente tem que usar essas ferramentas, né? Os comunistas sempre mostraram que é possível fazer luta sobre quaisquer condições. E nós estamos continuando isso, né? Nunca foi fácil, e nunca vai ser. Na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos venceram os nazistas, né? A besta nazista, que matou milhões de pessoas, mas porque eles acreditavam que tinha organização, eles venceram o nazismo. Na ditadura militar, mesmo sob aquelas condições, os comunistas e outras organizações, né, conseguiam se reunir, planejar e lutar contra a ditadura, mesmo sob aquelas condições, né? E hoje, na pandemia, a gente tem que se adaptar também, né? Não tem que dar nenhum passo atrás. Tem que fazer os fascistas ficarem na defensiva. Exatamente. Eu acho interessante essa ligação que você faz desses dois momentos, né? Tanto da Segunda Guerra quanto da ditadura. Temos aí o processo das diretas já. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta baseada no que um quarentenalta mandou, mas eu vou fazer ela em segundo plano, porque tem uma pergunta primeiro do Caio Matos. O Caio Matos, ele é pré-candidato a vereador em Ibirité,
pelo PSL. E ele faz uma pergunta para você, meio com a provocação. Ele fala o seguinte: como é fazer parte de um partido que tanto fala em respeito, mas não respeita quem pensa diferente? Por exemplo, com os conservadores. Os conservadores e pessoas que não moram na favela. Deu para entender? Eu dei uma bagunçada na pergunta? Deu para entender, mas uma pergunta assim, sem sentido, né? Eu não sei qual o preconceito, discriminação que a gente tem contra pessoas que não estão na favela. O que a gente luta é contra as manifestações conservadoras que vão contra os direitos, a liberdade de qualquer pessoa. Então, se tem um conservador que fala que os gays, os homossexuais são inferiores, isso aí a gente não vai respeitar mesmo, não. Se é isso que ele está esperando, a gente não vai respeitar. Isso para a gente não é nenhuma opinião, é um crime. Se ele está esperando que a gente concorde com um conservador que acha que o negro é menor, que o racismo é normal, isso a gente não vai aceitar mesmo. Isso não é uma opinião aceitável. Quem acha também, né, que as pessoas não podem lutar pelo direito à moradia, que tem preconceito contra as ocupações urbanas, o povo que luta, isso a gente não vai respeitar também. A gente pode até dialogar com quem quer dialogar, mas quem é do PSL, eu acho que não está nessa condição de dialogar, não, né? É de um partido que foi usado pelo Bolsonaro. Esse partido nem existia antes direito, era uma titica de nada. O Bolsonaro que inflou ele na base e foi eleito com fake news, com preconceito, com conservadorismo. Isso a gente não vai respeitar. E o fascismo não é opinião. Então isso a gente não aceita mesmo, não. Nem um passo atrás. Agora, as pessoas que são confusas, a gente aceita dialogar, que é a maioria do povo. Eu queria só, para terminar, a maioria da população não votou no Bolsonaro. Ele foi eleito, porque a regra é aquela dos votos válidos, mas quem não votou nele, ou quem não votou em ninguém, sempre foi a maioria. A maioria do povo nunca concordou com essa porcaria de política fascista do Bolsonaro. E cada vez mais a popularidade dele vai aumentando. Então a gente sabe que o povo brasileiro, no geral, não é conservador do jeito que esse povo fala, né? Exatamente. A pergunta do Rômulo, que eu falei na questão de comparar esses momentos, ele pergunta o seguinte, ele pergunta: Rodrigo, BH está caminhando para a formação de uma frente democrática de esquerda para concorrer ao executivo. Aí ele pergunta se o P acredita na possibilidade de participar de uma frente e, principalmente, acredita que esta frente possa surtir um resultado positivo. Olha, a gente está em diálogo com todas as forças políticas de BH, e sempre estivemos, né? As pré-candidaturas que já apareceram por aí são pessoas que são aliadas nossas em várias lutas, e a gente vem dialogando, né? Nós lançamos a nossa pré-candidatura porque acreditamos que ela é necessária, né? É a candidatura que vem fazendo oposição ao Calil desde o início do mandato dele, e o que a gente não viu da maioria das organizações, e por isso a nossa se torna necessária, e por ser uma candidatura popular, né? Que está com o pé no barro, que vai para a periferia, que está na periferia, né? E que vai fazer uma oposição ferrenha ao Calil, que é um governo aí que passou liso durante 3 anos e meio, muito por não ter uma oposição forte contra ele, e agora tem uma contradição muito grande, né, entre o discurso e a prática dele no enfrentamento à pandemia, porque ele fica pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não saírem para a rua, fala que o errado é fazer churrasco, que não sei o quê, mas cede à pressão dos empresários, né, dos grandes empresários, e também não faz nenhuma política para ajudar os pequenos e médios empresários. Esse, sim, com razão, tem que reclamar do Calil. A política que ele fez, por exemplo, né, de cestas básicas. Aí fala que 100 mil famílias não foi buscar a cesta básica. Ele acha que é porque as pessoas não querem, né? É porque não tem acesso. Nem todo mundo tem acesso à internet, a celular. Nem ficou sabendo, né? Se a prefeitura tivesse uma política de assistência social decente, todas as pessoas que precisam teria cesta básica. Belo Horizonte tem um orçamento que está em boas condições, né? Melhor do que acho que todas as cidades do Brasil, poderia dar, inclusive, ajuda financeira
para as pessoas ficarem em casa. Não fez isso e culpa as atitudes individuais das pessoas. Então, a gente vem condenando isso, né? E a gente não está vendo as pessoas fazerem uma oposição radical e consequente contra o Calil. Então, a gente defende a nossa candidatura por isso. Mas a gente está dialogando, né? As coligações ainda vão demorar para acontecer, para se definir. Os partidos também estão discutindo internamente. E, é claro, a gente é a favor de uma frente de esquerda, que a saída tem que ser para a esquerda, né? Essas eleições vão ser um campo de batalha para combater o fascismo também, mas não a única. A gente não pode colocar todas as fichas aí, né? Deixar algumas coisas de lado e achar que a eleição é que vai mudar a realidade. Isso não. Mas a gente entende que é um momento importante e estamos dialogando, sim, com os aliados que a gente tem, né? Eu vou te fazer uma pergunta com relação às ocupações que, na região Barreiro, aqui, que eu rodo muito, a gente vê que tem muitas ocupações, né, grandes ocupações, né? Eu queria saber se vocês da UP, se vocês realizam trabalhos de formação política nessas ocupações, né, levando em consideração que você tem mais acesso, por ser um partido totalmente formado pela população mesmo, né, vamos colocar assim, um partido popular, realmente é uma unidade popular, se vocês oferecem alguma formação política para essa população. Sim. A gente tem núcleos da UP em várias ocupações, né? No Barreiro, por exemplo, 2 ocupações que a gente dirige, né? A ocupação Eliana Silva, que é uma das mais antigas e mais estruturadas, fruto da luta do MLB e das famílias. Lá existe núcleo, é lá onde mora o nosso presidente, é lá onde mora pré-candidatos nossos, moram os dirigentes do partido e também a base, né? Então, lá tem núcleo da UP e no núcleo acontece formação política, discussão da conjuntura, tira atividades, tira ações para fazer. Tem a ocupação Paulo Freire também, que é do lado, ali tem um vale das ocupações, né? São várias ocupações, uma do lado da outra, e a gente tem uma atuação grande ali, é prioritário para a gente. Assim como do outro lado da cidade também, na Isidora, que é uma das maiores ocupações da América Latina, também tem núcleo da UP lá, tem dirigente da UP que mora dentro da ocupação, que vai ser pré-candidato também. Então, assim, não tem como dissociar a ocupação do trabalho da UP. Qual a solução para diminuir o número gritante de desabrigados e sem tetos na capital mineira? Quando a gente roda pelo centro, a gente vê aquele monte de apartamento, casa, tudo não só desocupada. De habitação. O que a gente fala é muita casa sem gente, os imóveis vazios no Brasil inteiro, dava para acabar com o déficit habitacional. Só que não acaba com a especulação imobiliária. Os capitalistas e as pessoas que são donas da grande maioria desses imóveis, eles não abrem mão e ficam desses imóveis terrenos, dos aluguéis dos imóveis. E a população em situação de rua crescente é um problema tanto de habitação quanto um problema da crise econômica. A gente tem que lembrar aqui que a gente está na maior crise econômica da nossa história, uma crise estrutural do capitalismo, que começou em 2008, aquela crise, começou nos Estados Unidos, depois se alastrou para o mundo inteiro, e até hoje ela não passou. Ela foi mudando de forma, indo para os outros países, e no Brasil ela está na fase mais dramática. Então, antes da pandemia, também a gente já viveu uma crise muito grave, e a crise, o desemprego, que esses últimos governos não conseguiu dar nenhuma solução, né, para acabar com o desemprego, para melhorar a economia, e isso tudo contribui, né, para que cada vez mais pessoas percam suas casas ou vão parar na rua. Então, a solução para isso é política habitacional consequente e a gente fazer, na verdade, acabar com esse sistema capitalista, né?
para que seja uma economia comandada pelo povo. A gente acredita que no socialismo é essa sociedade, é essa economia. Não tem desemprego. E a gente vence mazelas como essa. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, não tem política habitacional. Não existe. O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, o Zema sucateou a Coab, e aqui em Belo Horizonte também o Calil, apesar de ter sido promessa de campanha dele, não regularizou as ocupações. Na Isidora, por exemplo, a regularização não andou nenhum milímetro. Ele abandonou completamente a população. Então não tem política pública. Aí cabe aos movimentos como o MLB, o povo organizado e às vezes até espontaneamente, resolver esse problema por conta própria. É o que a gente chama de poder popular. As ocupações urbanas, movimentos como o MLB, construíram mais casas do que todos esses governos juntos. Resolveram parte do déficit habitacional da forma que podia, porque o Calil, o Zema e o Bolsonaro não têm política pública. Nós temos, né? Inclusive, vamos apresentar essas políticas nas eleições desse ano. Então, são vários fatores que determinam aí que são soluções para o problema do crescimento da população em situação de rua. Entendi. O nosso tempo já estamos quase 1 hora, o nosso tempo já está ficando um pouco estreitado, né? O papo está muito bom, se pudesse a gente ficava mais tempo, mas eu vou fazer a última perguntinha. Com relação à desmilitarização das polícias, qual que é o posicionamento da Unidade Popular com relação a isso? Nós defendemos que todas as polícias sejam desmilitarizadas, né? Porque é uma estrutura, né, uma forma de fazer a segurança pública que é falida. Não funciona, nunca funcionou em nenhum lugar. Porque a estrutura militar e a estrutura das polícias militarizadas, ela não ajuda em nada para o enfrentamento da violência e da segurança pública, e ela contribui com, na verdade, mais violência. A polícia militar, ela é treinada para encarar a população como um inimigo. E esse é o problema da polícia militar, né? As pessoas falam, mas vai tirar toda a polícia, vai acabar com a polícia, como é que vai ficar? A gente tem que propor outras soluções, né? Uma política de segurança pública popular, com participação da população, outras formas que não sejam militarizadas. E lá nos Estados Unidos, com o assassinato do George Floyd, que não é o primeiro caso, nem vai ser o último, né? A gente viu na semana seguinte policial matando da mesma forma. Aqui no Brasil, assim, parece que nem viram o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Continuam fazendo. Por quê? A violência policial é da estrutura da polícia. Ela tem que acontecer dessa forma. Se ela não for violenta, se ela não matar o povo, ela não vai ser a polícia. Nós não estamos no capitalismo. No capitalismo, no Estado capitalista, a polícia serve para isso, né? Para representar os interesses das classes ricas. E para isso tem que reprimir os pobres, né? É o braço armado do Estado. E que eu ia falar, lá nos Estados Unidos, a cidade lá onde o George Floyd foi assassinado, o Conselho Municipal, que é o correspondente à Câmara dos Vereadores aqui, recomendou a extinção do Departamento de Polícia, né? Acabar completamente com a polícia de lá e vão propor uma nova forma de policiamento, dessa forma que eu falei, né? Voltado para a comunidade, com participação da população. Então, a estrutura militar é que é o problema, né? E também achar que tudo é uma guerra, né? Essa guerra às drogas, como se fosse combater as drogas, combater a criminalidade fazendo guerra, a gente vê que quem é vítima disso é a população, é o cidadão comum, né? Quem morre nisso aí mais é a população comum. Morre também as pessoas, os criminosos, e por outro lado também morre policial. Então eu acredito que é do interesse de vários policiais a desmilitarização. Sendo a polícia militar e a polícia agindo com essas táticas que tem hoje, eles também são prejudicados, né? Eles que tem que botar lá a cara a tapa, ficar na linha de frente, enquanto os comandantes, o prefeito, o governador, o presidente, não. Está lá sentado no ar-condicionado. Então, para os trabalhadores da segurança pública, também é bom
a desmilitarização. E tem vários grupos que discutem isso, né? Tem os policiais antifascistas, na UP também tem policial que é antifascista, que é pela desmilitarização, e a gente tem que fazer esse debate com a sociedade. O fato é, polícia militar, a estrutura dela é violenta, ela sempre vai ser assim. Ela é racista, ela é machista, ela é homofóbica, ela sempre vai olhar torto para o negro e para o pobre na rua, e ela existe para reprimir. Então, que a gente tem que mudar a estrutura inteira da segurança pública. É algo que demanda tempo, né? Demanda boa vontade do poder público, né? Por isso que é importante, na hora de votar, a gente votar em candidatos que realmente têm... a gente que é pobre, vou falar assim, a gente que é pobre, você tem que votar em candidatos que pensa nos pobres, né? Que pensa em ajudar os pobres a sair da situação, né, na qual se encontram, né, gerando perspectivas de melhores salários, de melhores condições de vida, né, não nesses candidatos aí que olham a gente de cima para baixo, né, você tem que votar em candidato que te olhe de igual para igual, né, alguém que veio, que conhece os seus problemas, que conhece as suas dificuldades, né, alguém da comunidade. Isso é muito importante na hora de escolher o candidato, principalmente do executivo, né? Que muitas das vezes a gente discute-se muito nesse período eleitoral, né? E acaba votando em qualquer um, né? Do legislativo também tem a sua grande relevância, né? Porque são eles que criam as leis, né? Eles que cria todo o processo, né? E ter atenção na hora de votar, né? Rodrigo, eu agradeço a sua participação aqui hoje, o programa foi muito bom, foi excelente, muito explicativo, acho que muitas dúvidas que tinha, você esclareceu, né? Desculpa o pessoal aí, os quarentenautas, eu costumo brincar que as pessoas que me acompanham são os quarentenautas, então desculpe, não deu para ler as mensagens de todo mundo, né? Muitas mensagens foram surgindo, né? E, infelizmente, não deu para ler as mensagens de todo mundo, né? Mas agradeço você que acompanhou a gente até agora, né? O Quarentena é toda quinta e sábado, sempre às 19 horas, né? Ontem foi um caso à parte, a gente teve um Quarentena na sexta, mas não é sempre que isso ocorre, né? Então, toda quinta e sábado, às 19 horas, cola com a gente aqui, né, no meu Facebook ou na minha página. Se você quiser ver esse programa depois, pode entrar a ver. Rodrigo, se você quiser entrar depois e quiser responder algumas perguntas que ficaram no ar aí, tem toda a liberdade para isso, de entrar, responder, comentar, entendeu? Compartilhar. O programa vai ficar exposto aí para isso mesmo. Então, muito obrigado. Suas considerações finais. Beleza. Valeu aí, Rodrigo, meu xará, pelo convite e parabenizar aí pela iniciativa do programa. Eu venho acompanhando aí, né, desde que você fez o convite, acho que já faz um mês, né, já tinha uma programação grande aí, né, de vários debates que geralmente estão eu sendo marco um necessários. mês, porque como eu faço só 2 programas por semana, né? Sim, e é isso aí. Eu acho que tem que fazer o debate mesmo, né? Às vezes muitos temas aí espinhosos que o pessoal fica fugindo, mas a gente tem que partir para cima. É uma iniciativa muito boa, parabenizar, agradecer aí todo mundo que assistiu. Eu vou dar uma olhada depois aí nos comentários, o que ficou sem responder. Pode deixar que eu chame sem a pessoa. Tá todo mundo também à vontade, pode me chamar no meu perfil, pode fazer contato com as páginas da UP, entrar em contato pelo site também, que a gente vai e está aberto para todo mundo, né? A Unidade Popular foi um esforço que a gente fez, que é criar uma ferramenta que seja para toda a classe trabalhadora, para todo o povo pobre do Brasil e que quer mudar. Então, está aberta para as pessoas conhecerem, entrarem, se filiarem. E só queria deixar um recado, né? Que só a luta que muda a vida. Então, a gente tem que se organizar, tem que lutar. É hora de tomar partido. Não dá mais para ficar em cima do muro, né? A gente vê aí
Esses caras aí que estão ferrando com a vida do povo, eles precisaram de partido para chegar lá. E a gente vai precisar também. Então a gente convida todo mundo para que venha para a Unidade Popular, para a Unidade Popular ser esse partido para a gente tomar o poder, né? E que o partido não seja só para as eleições, né? As eleições são importantes, mas o que a gente acredita é que o Brasil precisa de muito mais, vai precisar de uma revolução para a gente conseguir as mudanças que a gente precisa. E a gente ir, né? Cada luta no dia a dia, quem puder, vá às ruas para a gente botar o fascismo para correr e esse ano acompanhar aí que muita coisa vai acontecer ainda, né? A gente fica às vezes meio deprimido, chateado, fica puto com o que esse governo fascista vem fazendo, mas a gente tem que transformar isso em combustível para a gente mudar a nossa realidade e ir para a luta. Então é isso. Dá boa noite aí. Brigadão, Rodrigo. Eu que agradeço. Só antes de finalizar, como o Quarentena é democrático, a gente acaba abrindo espaço a todos. Só a última menção do Caio, inclusive ele já teve no Quarentena, participou do bate-papo, e ele coloca no final o seguinte: desmilitarizar a polícia apenas ajudará o crescimento do crime e baderna em nosso Estado. Então, só para não dizer que eu não como, né, você deu o seu posicionamento sobre a questão da desmilitarização e ele foi contrário, eu peguei a mensagem dele no final aqui e li nessa questão. E o Rômulo fecha dizendo que a luta transforma, né? A luta transforma, a luta do povo, né, que faz com que a gente continue caminhando na democracia, né? Eu sou uma pessoa totalmente a favor da democracia, defendo a democracia, né? Embora a democracia tenha erros, tem muitos erros, mas eu prefiro 1000 erros de uma democracia do que dizer que não tem nenhum erro em um Estado autoritário, né? Então, é isso daí. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Obrigado, gente, que acompanhou a gente. Obrigado quem acompanhou a gente até agora. Lembrando que na próxima quinta, às 19 horas, tem quarentena. E é isso aí. Eu espero vocês na quinta. Fiquem com Deus, bom final de semana e se cuidem. Se forem sair de casa, coloquem máscara. Região do Lindéia tendo muito caso de coronavírus, né? 3 pessoas já morreram na nossa região, tem mais de 40 internadas, né, com essa questão do coronavírus. Então, você aí, morador do Lindéia, região, se cuide, né? Não entra nessa que isso é apenas uma gripezinha, não. Se cuide, se previna, né? Evite aglomerações e, se for sair, use máscara. Tchau, tchau, bom final de semana. Falou aí para todo mundo.